Olá, sejam bem-vindos. Esse vídeo faz parte do curso online da CIF, especialmente nesse momento em que nós estamos abordando a tabela ESC para uso em laudos trabalhistas, né, trabalhistas especialmente. Bom, esse aqui é o módulo que você está fazendo agora, você que é aluno do curso online, ok? E nós estamos entrando no passo 4. No passo 4, você vai ter acesso à gravação de uma live que foi feita no início desse ano, no início de 2020, junto com peritos e assistentes técnicos. Ali tem informações importantes para darmos introdução ao assunto. Aqui nesse passo 5, você vai conseguir fazer o download de 3 artigos sobre a tabela ESC. Esses 3 artigos contam como foi o desenvolvimento dela, como foi a apresentação dela em 2018, tanto em Hamburgo, na Alemanha, quanto em Seul, na Coreia do Sul, né? Nos encontros da CIF, da Organização Mundial da Saúde, e todo o processo de construção, as fases que ela percorreu até a sua publicação da versão atual, estão descritas nesses 3 artigos. Aqui, no passo 6, o que se pede aqui é, após a leitura dos 3 artigos, você vai fazer uma resenha, tá, a respeito da tabela ESC. E agora nós vamos falar sobre o passo 7. Tá? No passo 8 tem um caso feito para você observar, mas o que nós vamos fazer é aqui, ó, o que está no passo 7. Ao clicar no passo 7, vai simplesmente fazer um download, como você pode ver aqui, ó, acabou de fazer o download. E você vai fazer uma atividade com a tabela. Bom, o primeiro aspecto a ser abordado a respeito da tabela é o seguinte: nós vamos aprender a fazer o cálculo na mão, nós vamos aprender a fazer o cálculo sem o uso do portal, porque a tabela ESC, na verdade, ela está disponível, né? Eu estou aqui no portal da CIF, ok? Entrei aí no portal da CIF, e esse mesmo caso ali, o meu login, vocês podem ver à esquerda, tabela ESC, né? Ele calcula automático. Então, nesse caso aqui, ele está já com o resultado, né, que é o mesmo que eu vou fazer com vocês, só que sem o site, né, porque o site calcula automaticamente e eu vou ensinar como é que a gente pode calcular sem usar a automatização, certo? Bom, então eu abri o Word, porque na verdade esse daqui é um Word mesmo, tá? E a tabela começa com 2 partes que não fazem parte do cálculo, mas que são consideradas na CIF. Basicamente se referem, na tabela ESC, né, que é baseada na CIF. Basicamente, essas perguntas se referem às normas regulamentadoras e a aspectos ergonômicos, para que o assistente técnico ou perito façam observações sobre isso em seus laudos. Mas isso aqui não entra para o cálculo, embora você possa fazer indicações para que o juiz tome conhecimento, certo? Então, a tabela começa aqui no Word, nesse quadro. Tá? A ordem dos quadros pouco importa, porque você tem uma fórmula ao final, né? Então a ordem do quadro não importa. Então aqui no seu Word ele começa ali, ó, selecione de 3 a categorias da CIF que representam a incapacidade laboral. Então eu já estou pensando em um periciado, né? Estou pensando em alguém, e aqui eu identifiquei três categorias da CIF que representam as principais dificuldades dessa pessoa, certo? São 3 categorias que representam as principais dificuldades da pessoa. Isso não significa que eu tenho sempre que usar 3 categorias apenas. A ESC permite que você use de 3 a 7, pelo menos 3 e no máximo 7.
E no outro quadro é o qualificador de capacidade. Então, para usar esse quadro, que é o principal da tabela ESC, você tem que conhecer a CIF. Você tem que conhecer o caso e você tem que entender do trabalho que a pessoa executa. Porque você precisa selecionar atividades que estão severamente comprometidas. Ok? Aqui eu selecionei como exemplo apenas 3 aí, como vocês podem ver. E o que eu preciso fazer? A soma dos qualificadores. Esse número aqui é importante. Depois, ela tem perguntas prontas, que você vai responder com o número 1. Então, é uma outra parte, né? Preencha as informações relativas à participação social atual. Então, são perguntas diretas, com resposta simples, sim ou não. E as respostas valem 1 ponto, tá? Aqui só teve resposta não, e nesse quadro é a resposta não que vale, tá? E vocês podem ver que aí tem 5 respostas no não. Só que a gente somou 4, porque qual é a regra da tabela ESC? Que é o total de respostas não menos 1. No artigo que eu vou mostrar aqui tem a explicação sobre isso. Por que isso aconteceu? No processo de desenvolvimento, nós consultamos muitos assistentes técnicos, peritos, juízes e advogados. E a construção da CIF foi baseada nas respostas deles ao nosso consenso, né? Que a gente foi desenvolvendo. A tabela ESC foi primeiro distribuída para conhecimento entre 150 pessoas do network da Organização Mundial da Saúde e depois teve uma segunda fase no Brasil. O que essas pessoas, que eu vou chamar de juízes, entenderam? Entenderam que essas perguntas podem ter ambiguidade. Portanto, a gente pode dar um valor maior para o que realmente o contexto aí produz. Por isso que a gente teve que colocar menos 1. Você está, na verdade, anulando uma das respostas dessas 5 perguntas. Tá? Então, aqui no nosso caso, mesmo que tenha somado 5, a gente vai considerar 4. Na outra parte, você tem a vida cotidiana e déficit funcional. A questão da vida cotidiana ela está nas últimas perguntas, e do déficit funcional, e que na verdade aqui também inclui alterações estruturais, está nas primeiras perguntas. Basicamente, cada resposta sim vale 1 ponto. Então aqui eu tenho 4 pontos, porque nesse meu caso simulado aqui, o paciente, né, respondeu sim, ou eu identifiquei sim em 4 dessas perguntas. Então o número mais importante aqui é esse 4 que está aí. E aqui são perguntas que também envolvem a sua visita, a visita do assistente técnico, até mesmo do perito, ao local de trabalho, para simplesmente responder sim ou não, também valendo pontos, para tecnologia adequada no ambiente de trabalho, né, e o ambiente atitudinal, satisfatório ou não. Veja, alguns comentários importantes sobre essas perguntas. Essa tabela ela tem que refletir algo maior. Deve refletir a sua visita, deve refletir todos os métodos e técnicas que você aplica, tá? Ela congrega esses resultados para um cálculo, ok? Para um cálculo. Eu vou colocar para vocês aqui, além da tabela ESC, fazer uma pesquisa rápida na revista CIF Brasil, só para dizer, né, da onde que vem o cálculo da tabela que eu vou colocar, que já está ali no Word, né? Então eu digitei revista CIF Brasil, tabela ESC, tá? E vou entrar aqui nela. Então o cálculo que nós usamos é esse, é essa fórmula aí, ó. Tá? É essa fórmula que eu vou mostrar para vocês. Ok? Então eu vou voltar aqui no Word, novamente aqui no Word.
E vou descer a tela. Tá lá, ela está repetida, tá? Então, o que nós temos? SIL, SIL, SPS, DF e FA. O que são essas siglas? SIL é a primeira que a gente respondeu aqui, ó, lá no começo, tá vendo? SIL. Então, aqui a gente tem a soma dos qualificadores da incapacidade laboral. Deu 12, tá? Por isso que a gente tem aqui embaixo o 12. Ok? Aí a gente vai para o SPS. É a soma dos qualificadores para a participação social. Na verdade, a soma das respostas não. E aí a gente tem o 4. Por isso que aqui, 4. Depois a gente vem o DF. Acabamos de responder. Mais 4, está aqui no amarelo. E depois a gente vai ter o FA, que é 1. Tá? Por isso que aqui, 1. Então eu simplesmente coloquei esses resultados na fórmula. Tá? E o que é esse 4,9? Esse 4,9 é uma constante, a constante de funcionalidade que está descrita aqui, ó, no mesmo artigo. Então eu estou com o artigo aqui aberto, tá? Da revista CIF Brasil. Você pode ver aí na letra A, constante de funcionalidade. Você acessa facilmente esse artigo na internet e aí você pode conhecer a constante de funcionalidade. Então vamos lá. Aqui simplesmente eu fiz, né, substituir e embaixo. O resultado disso aqui é 118 dividido por 7. Ok? 4,9 mais 118 dividido por 7, 16,86. E o resultado foi 21,76. Então, qual é a quantificação da capacidade laboral, que é aquilo que a gente precisa responder nesse caso? 21,76%. Ok? Então, aqui a gente tem a resposta pelo cálculo da F, considerando a fórmula da tabela ESC. A tabela ESC, além de quantificar, ela também qualifica. Então, esses 26% aí, 21,76%, do ponto de vista qualitativo, o que ele quer dizer? Onde eu encontro isso? Eu vou voltar no artigo. Então, voltando no artigo, a gente tem aqui um exemplo, né, de um caso. É o exemplo de um caso com a fórmula. Nesse caso do exemplo deu 17,47. E aí ela vem uma tabela, né, com a indicação da qualificação. Então vamos lá, até 2%, até 12%, até 24%, até 40%. Então, no nosso caso, como deu 21, ela entra no até 24. Ela é maior que 12 e ela vai até, está dentro, né? É menor do que 24. Então, aqui a gente vai responder moderada. Moderada. Então, até este momento, o que a tabela ESC te ajudou? Te ajudou a calcular o percentual, ou seja, a quantificar, é disso que o juiz precisa. Ele precisa de uma quantificação e de uma qualificação. Então, nós temos aqui em cima, 21, a quantificação, e nós temos aqui embaixo a qualificação. E aí, a tabela ainda te ajuda a sugerir, a recomendar um percentual de indenização, tá?
o percentual de indenização ele só vai ser igual ao percentual de incapacidade se houver nexo causal. Só que nesse meu exemplo, o nexo é concausal, eu estou simulando, ok? Concausal de grau 2, então vamos colocar o xizinho aqui. A tabela ESC também tem aqui umas referências para explicar o que significa isso, que é esse terceiro artigo aqui, ó. Ele fala sobre o nexo, os tipos de nexo e também fala sobre os graus do nexo, tá? No nosso caso é grau 2, ou seja, é concausal. E aí, se é concausal, ele pode ser pré-existente, ele pode ser concorrente ou superveniente, ok? Nesse meu exemplo, ele deu grau 2. E aqui é simplesmente para identificar se tem uma concausa, significa que a incapacidade ela foi gerada pelo trabalho, mas ela tem uma causa paralela, uma concausa. E essa concausa tem uma participação na incapacidade. Então eu tenho que dizer o quanto que essa incapacidade é causada pelo trabalho e o quanto ela é causada por esse outro fator. Por quê? Ele precisa ser indenizado pelo empregador pela parte que cabe ao trabalho. E você, como perito, assistente técnico, tem que determinar isso, certo? A tabela vai colocar a sua resposta. E você, obviamente, vai ter que justificar, né, com os seus métodos e técnicas. Quando você diz grau 1, significa que o trabalho é responsável por apenas 25%. Quando você diz grau 2, por 50%. Quando você diz grau 3, por 75%. E quando é por 100%, então não existe concausa. Aí já é o nexo causal. Bom, no nosso caso, como é grau 2, 50%. Então qual a recomendação do percentual de indenização? A metade da quantificação. Metade de 21,76, que vai dar 10,88. Então aqui, é claro que isso precisa compor um laudo, certo? Isso aqui precisa compor um laudo. Isso não é o laudo, isso é uma tabela que vai estar lá no laudo. E todas as justificativas para essas respostas, especialmente as respostas deste quadro aqui. Opa, desculpa. As respostas, isso, deste quadro aqui, precisam estar justificadas. Precisam estar apresentadas no laudo, né? Será um laudo relativamente grande. Eu coloquei aqui, fiz o mesmo cálculo, simulei, né, no portal da CIF, certo? Esse aí é o portal da CIF, respondi todas as perguntas, né? Aqui eu coloquei, ó, como no meu exemplo, tudo no não. Aqui eu respondi tudo no sim. Não usei nenhuma tabela, porque de repente a ESC também faz uma relação, né, com outras, se você também usa, né? No caso aqui eu coloquei nenhuma, então ficou na constante 4,9. Né? Ficou a constante 4,9. Aí todas as perguntas aí respondidas, como no meu exemplo, e ele calculou aqui, ó, o percentual de incapacidade, você pode ver lá em cima a qualificação, né, moderada, e aqui o percentual indenizatório recomendado. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tivesse uma outra atividade, puxar talvez, manipular, vamos supor, né? E que aqui também fosse uma dificuldade completa. 4, certo? Eu acrescentei aí, tá? Vocês estão vendo que está dando 21, né? Eu acrescentei e agora eu vou colocar calcular, ó. Opa, subiu. Tá vendo? Vamos supor que, na verdade, o tipo de nexo, que aqui eu coloquei concausal, né? Concausal, concorrente, grau 2. Vamos supor que eu tivesse colocado grau 1. Né? Se eu tivesse colocado grau 1. Caiu de novo. Aqui não caiu, porque aqui permanece igual. O que caiu foi aqui, ó. Certo? Percentual indenizatório, porque nesse caso a empresa é menos responsável. A empresa é menos responsável.
Vamos supor que fosse nexo causal. Ó, acabei de colocar causal. Então vamos ver o que vai acontecer com esse 6,72, que era grau 1. Ele vai passar a ficar igual, né? Porque ele vai representar 100%. 100% da incapacidade. Ok? Aqui também aumentou para grave. Tá? E o que você pode fazer com isso aqui? Você pode, no site, fazer o download. E aí ele vai cair lá, ó, em Word, tá? Por quê? Porque em Word? Porque isso você vai colocar no seu laudo. Bom, você que está fazendo o curso, você precisa entrar nessa tabela. E você vai simular, então você recebeu isso, você fez o download lá no curso, certo? Você vai simular. Caso você tenha perguntas para fazer, vamos voltar para o curso. Caso você tenha perguntas para fazer, aqui a gente tem uma simulação, né? Um caso já feito para você olhar. Depois que nós terminarmos isso, nós temos mais um dia desse módulo. Nós vamos colocar então o fórum de discussão aqui para que você que é participante do curso possa colocar suas perguntas e discutir com o professor. Ok? Muito obrigado e até a próxima.